Assista agora. Jornal Cidade Livre. EP Despachante. Referência há mais de 30 anos em Itapetininga e região. Oferece diversos serviços em um só lugar, sempre com agilidade e excelência no atendimento. Licenciamento, transferência, recurso de multa, defesa e renovação de CNH. EP Despachante, assessoria e consultoria que você merece. Rua Domingos José Vieira, 1142. Boa noite, Itapetininga. Começa agora mais um Jornal Cidade Livre, ao vivo dos estúdios da TVI para o canal 99 da NET. E para todo mundo através do site www.tvitap.com.br, onde você pode interagir conosco, aqui debatendo as principais notícias do dia, com os nossos convidados, que hoje não são convidados, são heróis, porque vir no jornal hoje ao vivo, 6 horas da tarde, no frio, na verdade, véspera do feriado paulista, tem que ser herói. O problema é aí, ligou. Agora sim, tem que ser herói. Professor João Francisco Lopes, seja bem-vindo. Obrigado, mano. Prazer estar aqui novamente. Paulo Dias. Muito obrigado, boa noite. Tá dando eco aqui, alguma coisa? Vamos desligar lá. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado. Demorei, mas vim. Paulo é nosso amigo aqui dos movimentos sociais aqui em Itapetininga, ele que organizou o Basta, né? Com uma equipe muito ampla e com muita vontade de mudar a situação do nosso país. Um prazer ter você aqui, Paulo. Ângelo, já figura carimbada aqui do nosso programa, seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu queria aproveitar para agradecer ao Jair. Jair é um senhor que está sempre assistindo ao nosso programa aqui e me contou que ele fica muito contente porque fica sabendo todas as informações através da gente. Então, olha, prazer aí, Jair. Muito obrigado pela sua audiência. E o Fábio Coelho também, não menos importante, não menos ilustre, não é verdade? Ei, Fábio, seja bem-vindo. Para mim é uma honra sempre estar aqui, estamos às ordens e vai ser muito bom com a mesa de um nível desse. Maravilha. Então esses são os nossos convidados de hoje, dia 8 de julho, véspera do feriado paulista, né, exclusivo aqui do estado de São Paulo. Tenho amigos que moravam aqui em Itapetininga, agora moram em outros estados, dizem que é injusto eles não aproveitarem esse feriado aqui, que veio bem, né? Veio bem. É uma data importante para nós paulistas, né? Meu pai esteve nessa luta, ele foi ferido, inclusive, aqui perto do Sul, e foi recolhido para se cuidar aqui em Itapetininga. O hospital era bom naquela época? Não era hospital. Tinha hospital. E diga uma coisa para mim, vamos falar um pouco desse feriado aí. Não é muito separatista esse feriado, não? É um pouco, não tenho dúvida, mas acho que também isso faz parte, né? É do nosso povo. Nós somos, em que pese o fato de ser especificamente nós, pelo que eu andei lendo, São Paulo esperava Minas nessa briga. E Minas... Mas não era para manter a oligarquia, não? Que tinha? Podia até ser, mas foi uma revolução. Só que daí Minas... Abandonou. Afinou. E nós fomos Sobrou até o final. Paulistas. Então acho que é justo que tenha um dia que, né? Mas também é muito justo que tenha algum dia, como é o dia de hoje, que se comemore e que se reverencie os que lutaram, que foram mesmo. Eu acho importante isso. Eu vou contrariar um pouco o que está sendo dito, porque meu pai também lutou e me contou muita coisa a respeito disso tudo. Olha, foi um movimento que o povo todo paulista se juntou. Não foi só alguns, não só a classe média, não, todo o povo foi mesmo a luta. Do interior, meu pai veio lá de São Manuel para fazer esse confronto e para pedir uma coisa. E isso sempre dizia, olha, o que nós queríamos é que tivesse uma Constituição. O Brasil ficou sem Constituição, o Getúlio rasgou a Constituição que existia. Então foi uma luta, como as lutas que nós estamos fazendo agora, para que tenha uma Constituição que nos garanta nossos direitos de cidadão. Paulo, você como estudante de História aí, se formou já, Paulo? Não, vai no final do ano agora. Estudante de História e concluindo o curso, não foi um movimento meio
para manter a oligarquia que existia no Brasil entre a política de café com leite? Infelizmente, sim, né? Não foi tanto para uma Constituição, né? Apesar de ter sido rasgada, mas foi mais para manter a oligarquia, né? Não temos como negar esse fato. E o feriado é mais para lembrar esse período histórico, né, que São Paulo prestigiou, que o São Paulo lutou, mas também tem esse sentido da oligarquia que a gente não pode deixar de lado, né? Como Minas acabou deixando de lado, ficou só para São Paulo. Concorda, professor? É por aí mesmo? Ou não? O paulista tem que comemorar. A gente que move o país mesmo e... Eu não vivi aquela época, né? Mas eu acho, pelo que se fala da história, eu acho que nós estamos, por exemplo, vivendo um movimento hoje parecido, né? O povo hoje também está descontente, na época devia estar também. O Getúlio Vargas, ele era muito ditador, né? Então ele era um governante que era bom e tal, o pessoal elogiava, mas ele era muito radical também, né? Então, acho que foi uma luta que, como hoje, né? A gente tem que elogiar essa luta que está vendo hoje, né? Então, deixa eu só falar uma coisinha rápida aqui. Nós temos uma Constituição hoje, e uma Constituição muito bonita e muito bem feita, desde 1988. O que nós temos, na minha opinião, é uma crise de valores. Nós temos governantes que não respeitam qualquer uma delas, seja a Constituição que for. A mais bonita, a mais bem feita, a mais aparelhada. Tem gente que mexe com o dinheiro público que não vale nada, que não presta e que não poderia e nem tem essa sensação de respeitar, seja o que for. Nós temos uma Constituição atualizadíssima, muito boa. O que falta é pôr gente que toque bem o que é de todo mundo. Acho que é isso que falta mais. Então, eu queria agregar, né, que na nossa Constituição de 88, existe lá todas as normas legais para que se tenha democracia direta, a participação direta da população. E isso ninguém dá bola nunca, né? Ficou aí esquecido, mas está lá, ela foi prevista. Ângelo, e o que... Vou perguntar para o Fábio primeiro, eu estendo para os nossos amigos aqui. E essa... Antes da Revolução aqui de 32, alguns vão dizer que era tentativa de golpe também, né? A história vai dizer. Depende de quem conta a história, né? A história sempre tem um ponto, depende de quem conta. Ponto de vista, né? Itapetininga sofreu os prejuízos desse... Totalmente. Segundo... Foi a cidade que mais teve prejuízo no Brasil. A que mais apanhou. Em todos os... Quem, caso queira ir até a Câmara daqui, Itapetininga, aqui tem bastante história lá dentro ainda, escrita e... atas e tudo mais. Pelo que se sabe, e não é pelo que se sabe, eu tenho a foto da turma de formatura da minha avó, de 1937, do curso de Farmácia e Medicina de Itapetininga. Esse curso foi extinto pelo Getúlio Vargas. Segundo fontes muito seguras contam, havia o decreto de criação do ITA, da Politécnica, era para ser em Itapetininga. Isso já era compromisso do Júlio Prestes. Ou seja, aqui foi a pior de todas. Acho que se a gente teve uma má sorte, acho que a maior não pode ter outra. Mesmo que o mundo acabe e faça de novo, não consegue ser pior. Porque eu acho que a gente apanhou de todas as formas, a gente perdeu. E foi definitivamente aonde mais a gente perdeu, aonde mais a gente teve prejuízo mesmo. Itapetininga tinha, no cenário político nacional, grandes figuras, ótimas figuras, gente importantíssima, bem ou mal, é o que tinha naquela época. E nós éramos o que era. É como tem hoje. Uma democracia, entre aspas, participativa, está aí. A gente vê um cara que está condenado e hoje é deputado, membro da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Está cassado e não foi preso. Quer dizer, cada momento, cada tempo tem gente da sua espécie. Naquela época nós tínhamos. Era essa política, café com leite, oligárquica e tal. Mas não tenho a menor dúvida de quem mais perdeu fomos nós. Concorda? Concordo em parte, e em outra parte a gente se vale também. Um colega nosso, do nosso grupo de estudos, amigo também, né? Que é o professor Cesário. Ele deveria uma tese de doutoramento, onde ele chega a comprovar que as coisas em Itapetininga acabaram se acabando por si mesmas, né? O Getúlio foi um mero reforço, mas ia mesmo acabar essas coisas que tinham aqui. Exatamente porque era um quadro traçado numa época, né,
de uma política café com leite que não estava mesmo beneficiando o povo todo, do Brasil todo. Tem que reconhecer isso, né? Eu reconheço o lado valioso de ter tido a Constituição, mas também teve esse lado nefasto, né? De que era um regime muito ruim. Né? As mulheres não votavam, só algumas poucas pessoas votavam porque era de acordo com a renda que a pessoa tinha. Quer dizer, não era democrático e precisava ser. O mundo todo estava caminhando para a democracia. Não era né? democrático antes do golpe? Do golpe de 30. Ou da Revolução, né? Chamada Vai do ponto de vista de cada um. Paulo, e para Itapetininga, essa história toda aí? Tivemos Eu gostaria de problema? salientar esse trabalho do Dr. Cesário aí, professor Cesário, sobre a universidade, a faculdade de farmácia, né? Ela fez um prédio maravilhoso, que gastaram muito dinheiro com aquilo, Era particular. só que ele acabou fechando com o mesmo valor de dívida de construção. Não foi exatamente só porque o Getúlio Vargas queria retalhar Itapetininga. Então tem outros fatores por trás. Onde que era esse prédio? No OSI, Nossa. no atual OSI, né? Aonde hoje? O atual OSI. E tem uma curiosidade também sobre essa faculdade de farmácia, que o Vargas ele queria estatizar Sim, essa que era faculdade de particular. farmácia, que era particular. Só que esse decreto simplesmente desapareceu. Né? Então nós não sabemos se é uma verdade ou apenas um mito por Vargas, né? E sim, Itapetininga sofreu muito com esse golpe, não podemos negar, apesar de várias coisas, como essa da faculdade de farmácia. E vivemos o que podemos dizer assim, por causa desse golpe, né? Itapetininga ficou atrasada perto de outras cidades do estado de São Paulo que apoiaram o golpe de Vargas. A energia, né? Não tinha energia elétrica. Não sei se eu posso dizer que revolução, né? A questão industrial ficou em parte mais Ficou centralizada prejudicada. do É Estado. inegável que se aqui fosse terra do presidente da República, ia ser, não tem a dúvida que não ia ser como é hoje. O Lula não nasceu em São Bernardo do Campo, mas vai ver São Bernardo do Campo como tá. Vai ver o Ganhou jeito uma que é. faculdade federal de Claro, cara. de cara, já né? tá. Professor, e essa história toda para nós aqui? O senhor é tapetiningano? Não, eu nasci em Angatuba, né? Então mas é eu quase. passei a minha infância aqui. Eu passei a minha infância aqui desde os 4 anos até os 14. Depois que eu fui para São Paulo, mas eu me considero um itapetiningano, porque eu passei a minha infância aqui. E realmente o Getúlio Vargas acabou com essa cidade aqui. Na época tinha a perspectiva da família Prestes, né? Júlio Prestes. Tinha uma perspectiva excelente aqui, né? E realmente ele... E tem depoimento assim, que eu já ouvi assim, de gente, pessoas idosas, aí, dizendo que ele realmente veio aqui e fez questão de jurar que ele ia prejudicar a cidade. Eu ouvi depoimento assim, de pessoas que viram ele e falaram, se essa cidade aqui eu vou riscar do mapa. Porque foi uma ousadia enfrentar as tropas gaúchas, né? Foi onde meu pai foi ferido, né? Nesse confronto. Agora, quanto aos Prestes... Era o exército brasileiro contra os paulistas, né? Vamos dizer, do Brasil. não profissionais, né? Eles não sabiam nem manejar direito. E também não Por tinha isso que eu acho que equipamentos. eram definitivamente heróis mesmo. Heróis. Porque como é que enfrenta um exército inteiro? Isso. É uma batalha de... Uma das armas era uma coisa que eles rodavam e fazia o barulho de metralhadora. Não era, né? Isso não era, porque Era um blefe. uma matraca, Assustou, sabe? né? Uma matraca. assustar. Mas eu queria lembrar também do Júlio Prestes, que se não fosse por ele também estar aqui, os Prestes estarem aqui, nós não teríamos as escolas normais, que foi um avanço muito grande, né, para a cidade. E que, para mim, de uma certa maneira, você estuda história, de uma certa maneira, a república que se instalava em oposição ao império, né? Como é que era? Monarquia. Precisava de quem dissesse dessa nova ideologia e por isso precisava de professores que se espalharam pelo mundo todo, por todo o Brasil, elevando a democracia que iria ser então implantada a partir dos anos 90 e tal. Então o Peixoto é Peixoto Gomide era uma formadora Não, é uma escola excelente, formadora de professores. 1894. Formadora de professores, vinha gente de tudo que é região do Brasil. Por isso que é a terra das escolas. Terra das escolas. Exatamente. Ela foi trazida pelo então coronel, né? Coronel Fernando Prestes. Peixoto Gomide Por formava ele ser um amigo professores. íntimo também do senador na época, que era o Peixoto Gomide, né? Peixoto Por isso que Gomide. tem homenagem a ele. E o Aderbal? Quem é o Aderbal?
Então, eu pesquisei... Aderbal, eu acho que deve ser algum assessor que colocou o nome. Nunca achei dele. nada a respeito. Uma coisa que eu cheguei próximo que ele era um educador da época, mas não sei te responder assim, né? E nessa mesma época o Júlio, ou Julinho, como era chamado na época, ele era presidente do estado de São Paulo, né? Ele teve um avanço muito grande no estado de São Paulo, onde até historiadores franceses vieram pesquisar o seu governo. Então ele não chegou por acaso, assim, não foi eleito por acaso presidente na época, né? Teve um avanço muito grande. Até tem alguns materiais, se alguém quiser dar uma olhada, que é do professor Cesário mesmo. Ah, Que perfeito. no caso é o meu TCC. Que legal. Então é muito Essa é a nossa interessante. história. Exatamente. Agora pensem vocês o seguinte, se hoje, com essa profusão que nós temos, e essa questão da mídia nisso, já é difícil fazer política, pensa naquela época que tinha muito mais bastidor e que não era desse jeito. Vocês já imaginaram o que não era fazer política naquela época? Não era nada transparente. Nossa, devia ser uma coisa terrível você mexer com aqueles grandes barões da época, eram os caras mais ricos, era filho de devia ser um terror. Os naquela egos, época. as vaidades. Nossa Senhora. Professor Aldo, obrigado. Ele disse aqui que o Aderbal foi diretor da escola Peixoto Gomide. Tá aí, obrigado, professor Aldo. Então vamos lá, vamos para as notícias do dia, deixar o feriado de lado, que independente da história, amanhã todo mundo vai descansar, não é verdade? E o comércio vai ficar um pouco bravo com isso, mas uns ganham e outros perdem, essa é a regra do jogo. Médicos estrangeiros começam a trabalhar em setembro, segundo a Folha de São Paulo. O governo anunciou hoje as regras para a chamada importação de médicos, demanda antiga das prefeituras de todo o país. Os primeiros médicos que aderirem ao programa devem chegar aos municípios com falta de profissionais em setembro. A ideia, porém, é fazer chamadas mensais, com prioridade para os médicos formados no Brasil, seguidos por nacionais formados no exterior e, então, pelos estrangeiros. Vamos lá, essa questão bem polêmica aqui dos médicos estrangeiros, citado até os cubanos aqui, né, os espanhóis, enfim. Professor João... Houve uma passeata agora, né, esses dias. O problema não é só a falta, quer dizer, a má concentração de médicos no estado de São Paulo, Minas Gerais, alguns estados assim mais populosos. E o problema maior é a falta de recursos e investimento em equipamento, né, laboratórios, uma série de meios de infraestrutura na área de saúde. É isso que está faltando, né, porque não é só falta de médico. Então, trazer médico não é a solução, só a solução, assim, digamos, tem que investir mais, principalmente nesses estados mais pobres, onde não tem investimento em laboratórios, em postos de saúde e tal, né? Então, e justamente foi o que eles colocaram na passeata, né? Eles fizeram passeata no Rio de Janeiro, São Paulo, todo que é canto, eles fizeram passeata mostrando justamente isso aí. Paulo, o professor citou a passeata, até tinha lido uma reportagem dizendo que no mesmo instante em São Paulo tinham várias passeatas acontecendo, o dos médicos de um lado, do outro movimento do outro, e chegou uma hora que esses movimentos se encontraram e o movimento começou a criticar o movimento dos médicos, dizendo assim, na quebrada não tem doutor. Você concorda com isso? Concordo. Infelizmente eu tenho que concordar com isso. A gente pode dizer que regiões... Você é a favor de médico estrangeiro vir para o Brasil? Se o brasileiro não quiser trabalhar, sim. Né? A prioridade tem que ser sempre o brasileiro, né? Nesse plano dos médicos aí apresentado pelo governo federal, eles querem um idioma próximo, né? Que seria os portugueses e os espanhóis. E os cubanos acabam sendo deixados de lado. Eu acho interessante trazer, se os brasileiros realmente não quiserem trabalhar, mas focar na infraestrutura primeiro para os brasileiros irem para lá. Nesse projeto, se não me engano, eles oferecem um salário de R$10 mil, né? Mais uma ajuda de custo para eles irem. Vamos ver se assim eles saem dos grandes centros e vão para o interior trabalhar. Professor Ângelo, outro problema no Brasil é a concentração, como muito bem disse o professor aqui, de médicos na região sul e sudeste. Sim. Muito poucos médicos na região nordeste, no sertão, então nem se fala. Mas nós éramos assim, né? E como Os o ideal é brasileiros- importar ou o ideal é, sei lá, outra forma? Vamos ver a questão. Os brasileiros, nós brasileiros, a gente só estava lá na parte do litoral. Precisou um político muito maluco fazer Brasília, né, para o Brasil começar a ir para os outros cantos. Agora chegou a vez da máfia de branco. Né? Não estou querendo ofender ninguém, mas é assim que é chamada essa elite, né? Que tem o poder da vida nas mãos. Né? Então, o que acontece? Esses médicos que vêm de fora, eu vejo uma questão que é problemática, que é a questão da aculturação. Porque eles não conhecem como é que é a cultura do Brasil. Eles não sabem como é que são as coisas. Pode ser que
tem até dificuldade de língua, como a gente vê no Facebook. O Facebook comenta muito todas essas coisas, né? Agora, que venham os médicos, que venham também com os equipamentos, né? Porque nós precisamos, é urgente, de saúde. Não adianta ficar esperando poço de petróleo, ainda tirar o petróleo de lá, né? O dossal lá, o pré-sal, para depois ir cuidar da saúde. Não, tem que ser já. O povo não aguenta, tem que ser já. Aqui em Itapetininga a gente não aguenta mais. Fábio, todo mundo fala aí da questão dos médicos, importar médico e o problema da saúde, mas não é só médico que cuida da saúde, e os enfermeiros, auxiliares, farmacêuticos, fisioterapeutas. Toda essa infraestrutura que não, você pode pôr um house aqui em Itapetininga, que ele não vai fazer nada sozinho. Dr. House. Aquele Dr. House lá, você não vai fazer nada para ele. E é um gênio. Então, assim, você vê, ele mesmo tem 6, 7 que o tempo inteirinho estão cutucando ele para dizer que ele não está certo. E fora isso, ele tem toda a infraestrutura de radiologia e de equipamentos médicos. Não adianta nada o médico sozinho. Ele não é mágico. Não é mágico. Eu acho que no nosso país o que faltava é prevenção. Por quê? Porque muitas das coisas que lotam um posto de saúde, se fosse feita uma prevenção básica, não ia precisar chegar lá. Você só chegaria lá casos graves. Quebrou uma perna, quebra um braço, fratura, bateu o carro. Ou então quando o cara está muito doente e tal, por uma doença grave, séria. Porque fora isso, se não investir... E olha, não é nem médico que não fale a nossa língua. Eu tenho alguma restrição, embora... Como você falou, bem falou, Ângelo, a máfia de branco, sabe que é uma máfia difícil. Porque elas querem o patrimônio ali. O monopólio, né? É monopólio. Não, veja pelo ato médico, por exemplo. Agora me conta uma coisa, por que razão que médico tem que ter 3, 4 vínculos de R$5.000? Qualquer um de nós pode ter isso, ou até precisa ter isso. Agora, só eles podem ter, eles ficam 2 horas no lugar, fazem a meta de 10, 15 pessoas diárias. E aí vira aquele que você olha ou nem olha. Aonde está doendo? Que tal lugar? Vai lá. Próximo. Até ele 30, assim. Vira aquela coisa de açouguão. Então, eu tenho uma certa restrição. Eu acho que o que falta é você achar meios para que isso seja equacionado. Médicos comprometidos com a medicina efetivamente. Medicina social. Exatamente. Prevenção para poder qualificar isso e infraestrutura. Eu acho que não é o fato de vir médico de fora que vai ser bom, sinceramente. Professor, passou recentemente até no Fantástico, fizeram uma reportagem sobre um paciente que tinha todos os sintomas de hepatite, foi no posto de saúde, foi atendido por 5 médicos, desses 5 apenas um fez o diagnóstico clínico na hora, imediato, sem decorrência de exame, porque o que encarece o tratamento médico no Brasil é o número de exames. O médico demorar para diagnosticar e ter que aquele monte de exame para acertar. O brasileiro é ruim para diagnosticar clinicamente, o médico brasileiro? Ou você acha que não? Não, eu acho que não. O problema é o SUS, né? O problema é o SUS, que eles precisam atender 200 pessoas num dia. Aí fica ruim. Entendeu? Então, a quantidade, em qualquer área, em qualquer profissão, se você tiver que fazer muito trabalho, qualquer que seja a profissão, para você ganhar um valorzinho assim, que dê para sobreviver, né? Entendeu? Então, você acaba fazendo um trabalho mal feito. Isso não é só na área de saúde, né? Então, o médico, se chega lá do SUS, lá, o cara, de cara, já te dá um comprimido lá para baixar a febre e tal, ele não examina mesmo. Ele quer já atender o outro. Então, e não tem controle, né? Não existe um controle, né? A administração pública brasileira é muito ruim, né? Muito ruim. É por isso que eu defendo a auditoria. Lembra que eu falo sempre de auditoria? Né? Falo sempre de auditoria. Porque falta um sistema de controle, né? Não é fiscalização. Porque no Brasil tem problema da fiscalização. Todo fiscal é corrupto, não é. Né? É um problema do controle, entendeu? Mas eu acho que o médico brasileiro é excelente. E o senhor é a favor de vir de fora ou não? Não sou a favor, não. Não sou a favor porque é muito difícil. Toda essa adaptação vai ter que ter um investimento muito grande. Né? Vai ter que ter um investimento muito grande nesses profissionais aí. Quando a gente vê que são 3 dias, 4, 5 dias, é pouco tempo, né, para fazer. Inclusive tem o que os médicos daqui já formados dizem que tem que ter uma revalidação, né, do diploma.
Então, o tempo é muito curto. Aí vai dizer, não, o médico cubano ele só vai atender os casos mais gerais, né, menos complicados. Tudo bem, o SUS seria isso, né? Os casos mais complicados têm pontos para serem resolvidos. E os casos mais genéricos ficariam nos municípios, nos bairros e assim por diante, médico de família, né? Você veja, os médicos antigos, eles não tinham todo esse equipamento para diagnosticar, não é isso? E, no entanto, o médico chegava lá, acertava, né? Acertava as doenças como é que eram, porque sabia o histórico da família, sabia o avô, o bisavô, como é que vinham já essas doenças que vêm pelos genes, né? E sabia também da alimentação das pessoas. Quer dizer, isso é que falta. Nós temos os médicos de autônomos transformados em empregados, né? Essa que é a verdade. Então, Paulo, passou também na Folha de São Paulo da semana passada, até li no jornal, um município lá do Mato Grosso do Sul paga R$30 mil por mês para uma médica. R$5 mil aqui na Anhembi Morumbi, em São Paulo, famosa faculdade, entre outras, aí, Uninove, muitas outras que... R$5 mil por mês a mensalidade. Quem se forma aqui em São Paulo vai trabalhar no sertão do Tocantins para ganhar R$20 mil? Eu acho que não. Eu acho que se fosse para lá, não estaria essa preocupação de importar o médico, né? E uma coisa também que a gente tem que levar em conta é que você leva 10 anos para formar um médico especialista para você ir trabalhar. Talvez seja por isso que eles batam tanto na tecla de importação, porque até sair uma nova safra de médicos brasileiros vai demorar um tempo. Eu acho que agora até mais, porque vão por mais 2 anos, vocês viram onde? No SUS, né? Mais Né? 2 anos agora. Do que o SUS. médico, antes de autorizar, ele tenha a própria... Você é médico residente. A própria clínica dele. Médico Então, residente. o curso de 6 anos, ele fica em 8. Vai ser mais tempo. Mais tempo. E a gente também não pode esquecer esse sucateamento que está acontecendo na saúde pública também, né? Com essas, podemos dizer assim, que privatizações da saúde. Essas empresas que tomam conta, a gente pode ver aqui como pelo hospital regional, parece que eles estão interessados muito mais em lucrar com a saúde pública do que em atender a população. Talvez seja por isso que em algumas regiões o atendimento seja tão precário assim, né? Além disso, acho que também tem aquela história, eu quero mostrar que a coisa fui eu que fiz. Porque pelo que eu escuto, ou pelo que eu lembro, aquele boss, ninguém falava nada do boss. Era super bem visto, era super bem falado, até hoje é referência fora daqui e tal. O meu filho tem 7 anos de idade, Fábio, e ele nasceu aqui, e era boss. Não teve problema nenhum. Ótimos médicos daqui, gente boa, era tudo bem pago, tudo limpinho, tinha cama, tinha fronha. Hoje parece que falta gás e não sei o quê. Então, eu acho que assim, daí muda para poder falar, fui eu que trouxe um outro melhor. E aí dá problema. Aquilo que está ganhando, você não mexe, né? E tem que estar ganhando, você não mexe. Fábio, muitas pessoas aqui estão falando também dos funcionários, dos profissionais, vou dizer assim, acessórios, é um termo meio vulgar, mas a classe médica os enxerga dessa forma, tanto que o ato médico vai privar várias profissões do exercício delas, mas enfim. Como o enfermeiro, o farmacêutico, por que esse antagonismo no pagamento dos salários? E segundo, se investir mais, por exemplo, nos farmacêuticos, nos enfermeiros, não tem que diminuir o número de médicos, assim, dar uma melhorada na saúde? Eu acho que é porque eles falam assim, nós temos a capacidade de poder cuidar da sua vida. Enquanto que o cara que é farmacêutico ou enfermeiro, ele faz aquele trato menor, aquela coisa mais simplesinha na ótica dos médicos, pelo menos o que eu consigo enxergar, o que eu consigo ver disso. Eles falam assim, não, eu tenho esse dom de poder dizer para você se você está curado ou não está, eu posso curar você. Algum enfermeiro, não, ele vai tratar aquela coisa básica ali, aquele cuidado diário. Então, essa distância ela é muito grande mesmo, a gente percebe isso. E olha, para ficar vivo, você paga o preço que for, se você tiver. A gente vê isso, os casos de caras que são muito ricos e que vão tratar fora pelo de ouro. Por quê? Porque ele quer ficar vivo. Então, isso vale muito. E eles, obviamente, se aproveitam disso. Afinal de contas, eles curam, né? Eu acho que tem isso. Então, mas isso é uma falácia também, não? Vamos pensar bem, porque quem se cura é a pessoa que se cura, né? O médico, quando muito, ele pode orientar. Não, se você estiver sozinho na sua casa. Não, mas o médico não cura o paciente. Sim.
Quem se cura é o paciente, Mas ajudado, caminho, né? mas não é só ajudado pelo médico, é ajudado por um corpo muito vasto de profissionais, não é isso? Então, a visão que nós temos da medicina aqui é essa visão de classes mesmo, essa visão antissocialista, vamos dizer assim, né? Porque tem os que mandam e os que obedecem. Os médicos estão na cúpula, eles mandam. Os enfermeiros, o pessoal de farmácia e tudo mais, quer dizer, os demais profissionais obedecem, né? Isso não é correto. Inclusive o médico, o que ele é como médico? Ele é alguém que emprega ciências para primeiro preservar a saúde, não deixar a saúde acabar. E segundo, se a saúde está mesmo acabando, cuidar dessa saúde, ver pelo menos quais são as estratégias de cura. Ora, isso não é assim no Oriente. No Oriente as pessoas têm uma saúde muito melhor do que a nossa aqui no Ocidente. Nós comemos mal, dormimos mal, tratamos mal, não temos saúde de modo nenhuma saúde mental, muito menos uma saúde física, não temos educação em saúde, quer dizer, nós estamos todos no caminho errado, vendo problemas errados, ao mesmo tempo que seria muito mais importante, claro, não vai deixar de tratar as pessoas que estão doentes, mas fazer mais pela educação em saúde. Os pais saberem o que o filho deve comer, a filha e assim por diante. Para prevenir, né? Maravilha, vamos para os apoiadores culturais, daqui a pouco a gente volta com o Jornal Cidade Livre. Até já. Você está assistindo Jornal Cidade Livre. EP Despachante, referência há mais de 30 anos em Itapetininga e região. Oferece diversos serviços em um só lugar, sempre com agilidade e excelência no atendimento. Licenciamento, transferência, recurso de multa, defesa e renovação de CNH. EP Despachante, assessoria e consultoria que você merece. Rua Domingos José Vieira, 1142. Voltamos em Itapetininga com o Jornal Cidade Livre, hoje com 4 ilustríssimos convidados e heróis aqui nessa véspera de feriado, depois de um domingão. Eita, maravilha! Mas então, Fábio Coelho, Ângelo Riquetti, Paulo e o professor João Francisco. Vamos aqui debater um pouco agora a nossa cidade. Saiu aqui no famoso Correio de Itapetininga, empresa de ônibus quer anulação da concorrência. Nossa Senhora Aparecida deseja que um perito avalie o balanço patrimonial da vencedora da licitação. Queremos uma perícia. Após 1 ano e 2 meses de abertura da licitação do transporte coletivo, a situação continua indefinida. O advogado da aviação Nossa Senhora Aparecida quer a anulação da licitação. Queremos a nulidade da concorrência, informou ao jornal Correio de Itapetininga. Há vícios na licitação, acrescentou. A licitação apontou como vencedora a empresa de Tatuí Viação Rosa, a única empresa que foi classificada. A prefeitura homologou e adjudicou o certame. O valor da nova tarifa será de R$ 1,69. O contrato, que tem validade por 10 anos, tem um valor fixado em 110 milhões. Desde 24 de maio, a Prefeitura havia homologado e adjudicado a concorrência pública. Apesar da decisão do Executivo, ele ainda precisa esperar a posição da Justiça sobre o assunto. Até lá, continua operando o sistema aviação Nossa Senhora Aparecida, que ingressou com as ações judiciais. Vamos falar um pouco agora dessa questão do transporte público na cidade. Fábio Coelho, o que é melhor para Itapetininga? Eu acho que, infelizmente, nós temos um péssimo sistema de transporte público. Isso é uma coisa que, a olhos vistos, e acho que está desse jeito por causa dessa confusão que se criou em licitações. Por quê? Porque se fosse tido gestão administrativa antes do término da licitação e fosse pactuado com a empresa que venceu há anos atrás, vou abrir uma nova. A grande briga que eu me lembro que foi a causa dessa confusão e de ação judicial foi por causa do táxi de R$1, do táxi de lotação. A grande briga foi essa. Foi aí é que nasceu a briga entre empresa, concessionária e prefeitura. Na minha opinião, por falta de habilidade política e de gestão da prefeitura da época. Porque olha o seguinte, são 84 táxis aqui em Itapetininga.
84 táxis. Quantos ônibus tem? Quantas linhas de ônibus tem? Nós somos o terceiro maior município do estado. Não era muito mais fácil falar com a concessionária e ter dito para ela, olha, vou impedir o táxi lotação. Tá? Você vai pegar esses 84 e vai pôr como funcionário seu e vai ampliar a sua linha e vai baixar o seu custo e vai continuar tendo lucro. Era muito mais simples fazer isso. Até porque o táxi de lotação era tido como inconstitucional. E, de fato, até hoje ainda parece que é. Tá? Então, assim, na minha opinião, se tivesse tido uma gestão e mais traquejo político para, naquela época, chegar a uma negociação com a própria empresa, não ia ter esse rolo que está tendo hoje com a Quitapetininga. Eu acho que nós estamos mal nessa área. Os ônibus são velhos, antigos, enormes para o nosso centro aqui, param fora de banco, no meio da rua, eles têm que ficar esperando. É uma coisa assim pavorosa. Agora, juridicamente falando, se existe irregularidade, uma ilegalidade na licitação, eu acho que vai parar tudo. O cara entra e ganha mesmo, não tem a menor dúvida disso. Fábio, só para, antes de perguntar, não pode ser 2, 3, 4 empresas? Eu acho que até poderia, né? É uma coisa até porque nós somos tão grandes que 2 empresas até seria. Mas pense o seguinte, qual que vai ser a empresa que vai querer só fazer a parte rural? Ele não tem o lucro que tem aqui no centro, né? Onde tem muito mais rotatividade de gente entrando. Que é aí que dá o lucro, né? O cara sai, entra outro, sai, entra outro, sai, entra outro. Agora o cara que está num bairro, aqui nós temos um bairro que chega a 90 quilômetros de distância. Olha que absurdo o bairro daqui. Imagina que o cara vai lá, pega uma turma, enche 100 pessoas no ano, 80 pessoas no ano, volta, quer dizer, não vai ter lucro, zero, né? Vai ser mínimo. Ângelo, e esse transporte público municipal aqui tem um problema solucionado? É um problema? Não é um problema? Acho que é um grande problema, né? Mas eu não vou entrar na parte jurídica, porque vocês conhecem muito melhor aí a legislação do que eu posso conhecer. Eu cheguei a trabalhar na prática com o Zé Antônio Piedade no primeiro governo do Tardelli, e o meu serviço era também ver a planilha, ver os custos e assim por diante. Naquele tempo, o Itapetininga era uma cidade pequena em extensão geográfica, como ela é hoje. Ela se expandiu demais. E as pessoas andam a pé bastante para pegar algum lugar que tenha ponto de ônibus. As pessoas se valem muito dos motociclistas, como é que chama? Mototáxi. O mototáxi. Eu vejo o mototáxi catar gente lá no fim do mundo para trazer onde tem um ponto de ônibus ou para fazer alguma coisa. Então, não é só o táxi, mas E o transporte teria que ter essa habilidade de poder ser planejado, que não foi, porque tudo que está sendo colocado em edital aí, isso tudo é como sempre foi e não como deveria ser. Também tenho uma ideia bastante assim assegurada, né, que o transporte público precisa ser municipal, precisa ser mantido pela prefeitura, porque o lucro que se dá aos empresários é muito grande e é um absurdo de lucro. Cada vez que roda lá como é que chama? Catraca. Aquela catraca, está ganhando 10% em cima, é muito dinheiro. Veja como os que são donos de empresas de transporte urbano, como eles são milionários, eles são muito ricos. A gente vê em São Paulo aqueles casarões e assim por diante. Por outro lado, a população já paga muito tributo. Nós pagamos 5 meses ao ano, né, de tributos para o governo, para os governos, né, para os vários níveis. Então, o próprio dinheiro que vai para o prefeito dá para colocar e manobrar esses ônibus aí a custo zero. Eu sou pelo movimento do passe livre. Do passe livre. E aí, Paulo, e a sua? A gente tem que avaliar muito bem esse caso, né? Se é um caso de licitação mesmo ou se a Nossa Senhora Aparecida ela está brigando para se manter nessa posição que se encontra há 40 anos. 40 anos. Né? A gente tem que avaliar isso, porque o contrato deles, se não me engano, acabou em 2008 e mesmo assim eles estão trabalhando. Tem que ver essa situação, se é legal, se não é legal, se está entrando só para derrubar essa empresa que venceu, que é o contrato da Via Rosa, é 10 anos, 110 milhões. É uma grana muito alta. Né? E também tem que começar a pensar nessa municipalização do transporte público.
né? Já que está sendo levantada essa bandeira, Sem terceirização, você diz? por que não em Itapetininga também? Se tem 110 milhões para investir numa empresa para trabalhar no transporte, Agudos é de graça há 10 anos já. Agudos é uma boa cidade, Sim. perto de Bauru. Não é uma cidade pequena, não. e não é só Agudos, né? Se não me engano, são 15 cidades que tem o transporte. passe livre. Que tem o passe livre no Brasil e várias cidades no mundo todo também são assim. Né? Eu acho que a gente tem que Dá para começar... encampar aqui em Tem Itapetininga? que é isso? encampar. Eu acho que dá para encampar, é uma luta muito válida e uma coisa que essa atual gestão vai ter que correr atrás, né? Já que desde 2008 a licitação não está sendo renovada. Professor, dá para ser de graça? Itapetininga tem uns problemas com o monopólio, né? Que ela não consegue resolver. Com relação a ônibus, monopólio. Funerária, né? Quer dizer, umas coisas que Itapetininga não consegue resolver. Contabilidade. Tem monopólio. Contabilidade. Monopólio. Médico, Mas- psiquiatra. Tudo isso eu já enfrentei aqui, né? Tem A um reserva. monopólio, né? Monopólio que o poder econômico é um grupo que manda na cidade, né? Tem um grupo em toda a cidade. Então esse grupo que manda realmente não deixa esse dono das Aparecida, ninguém consegue enfrentá-lo, né? Ele entra na justiça e papapá. Mas aí é uma questão de gestão pública realmente, né? O prefeito tem que mostrar, né? Que ele é um gestor público, que ele se candidatou, então ele vai ter que resolver esse problema. Seja através do passe livre, seja através... E é aquilo que o Ângelo falou, a gente paga muito imposto. A gente paga muito imposto. Eles Eu arrecadam acho muito difícil. dinheiro. Eu acho Muito dificílimo que seja o passe livre aqui da Itapetininga. Pelo porte que nós temos e pelos bairros que nós que são tão longe, eu acho que isso é sonho. Com relação a, por exemplo, opinião, transporte, da mesma Passe forma livre que aqui não dá vem. para dividir os bairros, se fosse para colocar 2 ou 3 empresas de transporte, você distribui bairros e distribui a zona rural também. Quer dizer, a empresa faz o bairro e faz zona rural. As 3 poderiam fazer isso. O bairro e a zona rural. É só dividir a zona rural também. Não significa que a zona rural vai ficar com uma empresa e a outra vai ficar só com a zona urbana. Entendeu? Mas aí eu acho uma questão de vontade política, gestão. Eu acho que tem um grupo na cidade que manda e... Entendeu? O povão que se lasque. Eu acho assim, eu não estou muito por dentro, não acompanho muito os acontecimentos da cidade, mas no geral é assim. Sempre tem aquele grupo econômico que manda, está ganhando dinheiro e o povão, entendeu? O povão tem que fazer o que está fazendo agora, está indo para a luta. Luta, quer saber das informações, planilha, quanto custa, né? É isso mesmo que o povo tem que fazer. Eu acho que tem que fazer o que está fazendo agora. A gente também Ir pode pensar atrás das informações. que em Sorocaba são 3 ou 4 empresas de transporte. Por que Itapetininga, que é uma cidade maior, Estudante paga lá, não, né? paga, mas paga meia? Menos, paga menos. Paga menos. Lá tem... Teve um movimento. Lá tem história do meio tarifas, né? esquisita, né? O estudante paga um valor, o meia trabalhador entrada. paga outro, o funcionário público paga um, o idoso paga outro, cada um... Idoso não paga. Cada um tem um valor em Sorocaba. É meio confuso a situação lá. É confuso, mas é muito bem administrado. Eu dou aula na faculdade lá. Ó. Eles são muito bem administrados. O transporte funciona. Eles têm aqueles Terminais. terminais lá. Funciona. E são Parece três, que são terá, três entendeu? empresas, né? São 3 Eu empresas acho que é uma questão disputando. de gestão pública. Concessão e- você só faz quando o poder público não tem capacidade. E você acha E não que é não possível que nós temos quantos anos já em Itapetininga? Não é possível que a gente não tenha capacidade para fazer as coisas. Falta planejamento. Não é possível que não Será tenha que não tem capacidade de fazer as coisas. capacidade ou eles não querem fazer? É mais fácil Apesar de que tem terceirizar, né? uma outra muito mais história. fácil terceirizar, O porque toma custo conta. fica muito alto, embora que se diga que vai ter um grande investimento e tal. Mas, assim, isso numa folha de pagamento, a gente sabe que isso aí pesa muito, porque vai ter encargos e tal. Daí você começa a entrar na lei de responsabilidade, que daí impede, que faça Então, eu acho que é coisa de ter gestão mesmo. Eu acho que basicamente gestão, é é isso. gestão. Falta isso. Uma Falta coisa que gestão. também é interessante levantar é aquela proposta da Luiz Erundina, o transporte coletivo se tornar entrar na Constituição como saúde e educação, né? Talvez com essa proposta entrando em vigor, que agora realmente saiu do papel, né, com o MPL, talvez o transporte público melhore a situação no Brasil graças a essa proposta, né? E assim pode se tornar uma municipalização com o financiamento do BNDES, sei lá, com o Ministério Público que diz que vai investir 40 milhões no transporte, que não sabe como que vai ser destinado, mas talvez algumas cidades consigam municipalizar esse transporte público no Brasil. Fábio, falamos aqui do transporte dos ônibus aí. E os transportes alternativos? Mototáxi e táxi. Está regulamentado? O serviço está razoável? Táxi, o sistema de mototáxi, salvo engano, já está legalizado, Que né? é federal, né? Isso.
Assim, a Constituição Federal, ela é muito clara. No artigo 22, inciso 11 dela, fala: só a União pode legislar sobre trânsito e transporte. Isso é muito claro. Pode ter lei do Estado, como tem uma lei do Estado do Mato Grosso falando sobre isso. São todas essas legislações são inconstitucionais e dão margem daí a que entre com fações e aí fique desse jeito que está. Além do que, eles são mais rápidos, eles cortam e param onde não deve. É complicado. Eu tenho bastante amigo que tem táxi, mas infelizmente, eu acho que é uma falta, além deles também, é uma falta de educação de trânsito que nós temos, absurda no nosso país. É uma coisa fora do comum. Você vê gente com aqueles carros, que daí são as esposas dos grandes ricos daqui, elas compram aqueles carros gigantescos e param em fila dupla em frente a uma escola só para mostrar o porte do carro dela para ir levar um filho de 3 anos de idade que dá para pôr 20 ali dentro daquele carro. O carro é enorme, é gigantesco. Aí, mas ela pode, porque ela é mulher de não sei quem, que o cara é do Ministério Público, o cara de não sei aonde, e aí ela para aquele carro, abre aquele porta-mala enorme para sair uma mochilinha desse tamanho e abre de dentro para poder mostrar o meu carro. Tem coisa elétrica, porta-mala. Eu gosto muito daquela frase que tem lá, está passando muito no Facebook lá, que país rico não é aquele que o povo tem carro luxuoso. É o que o povo anda no transporte coletivo, né? Transporte coletivo. Por exemplo, a Inglaterra, né? A linha de metrô na Inglaterra é quase a Inglaterra inteira. É tudo interligado também, tudo lá com um ônibus, tudo. E olha, você compra lá, você chama Oyster. Você dá carga por 7 dias, por 15 dias, por 30 dias. Um cartãozinho, como se fosse de crédito, eles já dão até com uma tipo capinha que já vem junto. Você chega com aquele negócio, você pode usar 200 vezes. 200 vezes no mesmo dia. Está incluído o dia. Você põe em cima do lugar, abre a sua catraca, você vai meio o passe livre, meio o cartãozinho de São Paulo. Exatamente. Qual é o nome daquele cartão? Aquele único, né? Isso. Você passou ali, pronto, já foi, entrou e tal. Você pode usar 20 vezes, não é uma viagem. Você usa 20 vezes. E todo mundo. Só que é o seguinte, pense o seguinte, a Inglaterra, pequenininha, o próprio país é pequenininho, é muito mais fácil você administrar o que é pequeno do que uma coisa enorme. Então, assim, também tem tudo isso que acho que a gente precisa levar em consideração, né? Mas tem 1000 anos a mais. Tem 1000 anos a mais de história. O Brasil é uma república federativa? E culturalmente, né? Pois é, mas aí você fica... Tudo o que é nosso vai primeiramente para o governo federal. E ele é que distribui daí o resto. Então, daí, aqui, por ser presidencialista, vai tudo lá. E eles é que mandam. O resto fica tudo pedindo dinheiro. Aí sobra para andar nesse jato da FAB de graça. Falar nisso, os prefeitos vão para Brasília amanhã, assistir jogo da Copa. Caravana dos prefeitos amanhã para Brasília. Vai ter amanhã. Tá certo. O Sérgio Cabral comprou um helicóptero, ele gostou de andar no helicóptero. Saiu hoje. Do Eike Batista. Daí ele comprou por 15 milhões o helicóptero para levar a família dele passear. Dinheiro tem. O problema é justamente o problema gente que está usando aquele dinheiro. O dinheiro tem. O professor que é contra o Pacto Federativo, né? Não, eu sou a favor do Pacto. Não, eu vejo sempre nos depoimentos no Senado, sempre estão falando sobre isso, né? Para fazer a revisão desse pacto, né? Para a federação não ficar, o governo federal não ficaria com 65, porque é muito, né? É por isso que sobra dinheiro para a corrupção aí também, né? Mas, João, os municípios recebem muito pouco. Mas, João, tem que dar mais autonomia para os estados. Os estados não têm quase nenhuma autonomia. Fora nós que somos um estado rico, o resto não tem essa autonomia. Aí, o nosso voto aqui vale 10 vezes menos do que um voto lá do Nordeste. Norte e Nordeste. Péssimo isso. Maravilha, vamos para a próxima notícia aqui. Aquele famoso livro da discórdia que a gente mostrou aqui no começo do ano deu problema aqui para o ex-prefeito Roberto Ramalho. Ministério Público entra com ação civil contra ex-prefeito. O ex-prefeito Roberto Ramalho irá responder ação por improbidade administrativa. O Ministério Público instaurou ação civil pública para apurar o caso da impressão de 2 revistas sobre a sua gestão que foram entregues em janeiro, após o término do seu governo.
O valor da causa é de 135 mil. O pedido de abertura de processo foi feito pelo promotor da Justiça Dalmir Radish. O valor da ação é para reparar o gasto feito pela má gestão para a produção e distribuição de 2 revistas. Também foram envolvidos 3 ex-secretários e um ex-assessor. Então tá aí aquele famoso livro da discórdia lá, que deu boletim de ocorrência, deu um monte de coisa, virou ação de improbidade administrativa aqui contra o prefeito Ramalho, ex-prefeito Ramalho, que irá se defender aqui, mas enfim, prejuízo político que a gente vai debater aqui nesse instante. Fábio, e o futuro político do Ramalho? Eu acho que não tem, sinceramente. Eu acho que não tem. Eu nunca vi gente para estudar tanto durante 8 anos. Tudo era projeto, não saía disso. Eu já tenho uma opinião um pouco contrária com relação ao Roberto Ramalho. Eu acho que ele é uma pessoa que, entre os prefeitos que nós temos, os governantes que nós temos aqui no Brasil, político em geral, um bom percentual é gente ruim, de má qualidade, que se envolve facilmente em corrupção, em má aplicação de dinheiro. A situação do Brasil está assim como está, porque justamente por isso, pela qualidade dos nossos governantes e políticos, né? Principalmente. Né? É claro que o povo tem culpa, porque quem coloca lá é o povo, né? Mas nós temos assim, má gestão, né? E má fiscalização, má controle, os sistemas de controle interno dos órgãos públicos no Brasil são muito ruins, ultrapassados. O sistema de contabilidade é muito ruim, a auditoria não existe porque não querem regulamentar a profissão. Agora, o Roberto Ramalho sempre mostrou ser uma pessoa idônea. Você falou do BOS, ele administrou o BOS, né? No primeiro mandato dele foi ele que administrou o BOS. Não é? Então, então, mas eles não têm condições de fiscalizar esses órgãos. Essa terceirização é muito ruim. Por isso, se ele não teve condições, porque ele é o Tribunal de Contas que fiscaliza a prefeitura. E como é que a prefeitura ia fiscalizar o SAS? Quer dizer, esse problema de terceirização justamente facilita desvio de dinheiro, né? Concessão é a mesma coisa. Você faz a concessão e fiscaliza. Ninguém mais do que o administrador público que assina o cheque por mês, que paga o SAS, que paga o BOS, que paga não sei quem, ninguém mais do que ele tem a obrigação de fiscalizar o que está acontecendo. Como se fala sobre uma saúde pública. Eu acho o seguinte... Essas entidades não são fiscalizadas. A física dele, eu não tenho nada. A gente deu aula durante vários anos lá no OSI, mas como administrador público, eu acho que ele deixou muito a desejar. Deixou muito. A administração pública é muito complexo. É muito complexo. E ele lutou muito para trazer essas escolas técnicas todas. A FATEC ele lutou também. Eu acho que ele construiu muitas escolas. O município de Itapetininga, ele recebe a arrecadação do município muito baixa. O valor é muito baixo. Aquela história de que fica com o governo federal. Eu particularmente, né, acho que não é tão assim como... Vem verba. Se você não usa, a verba volta. Então, o que se faz? Escola, creche, porque é a única coisa que você pode fazer. E bônus, né? O dinheiro que vem, né? Se você não Mas usa, fez, né? Ele volta. Fez. Mas Tem muito prefeito, a grande maioria não faz, desvia dinheiro, tem muita gente que desvia dinheiro. O Barbará fez bastante escolas, que salvo engano, fez 15 escolas. Fez mais de 10 escolas de creche. E não foi reeleito. Então, assim, essas verbas que já vêm rubricadas e carimbadas, João, se o cara não usa, ele não serve nem para ser político, porque é esse dinheiro que vem, de qualquer jeito volta embora. Eu faço uma comparação com o Roberto Ramalho e com esse Giriboni, por exemplo, que é o secretário. Ele não teria muito mais condições de ajudar a cidade, como deputado, secretário, do que o Roberto, que é prefeito. Eu acho que o Roberto Ramalho, a responsabilidade dele era fazer a gestão da prefeitura. Né? Fazer a gestão da prefeitura. E a gente não encontrou escândalos na prefeitura. O escândalo que surgiu foi no SAS, né? Que é uma empresa terceirizada. Né? Agora, na prefeitura, eu não lembro de ter visto assim desvio de dinheiro. E nós precisamos valorizar mais esses gestores que não se envolvem com desvio de dinheiro e tal. E eu acho que o caso dele é um caso assim. Ele tem incompetência, né? Agora é tal negócio. A administração pública você tem secretários, né? Então aí não às vezes. Mas você é o chefe. Se você quiser, você deixa no Vamos perguntar para os outros. Paulo, e politicamente falando,
ex-prefeito Roberto Ramalho, escolheram até uma foto bem triste dele no jornal, meio pensativo, acho que o jornal fez de propósito, para saber realmente todo esse futuro. Todo mundo sabe que ele é uma pessoa que provavelmente tem interesses políticos futuros, ele tem todo o direito de ter e tem que ficar ligado nessas histórias. E qual a sua opinião? Tem futuro político? Essa gestão Ramalho, podemos dizer assim que na época dela eu não tinha um conhecimento tão como hoje, assim, para você fazer uma análise, né? Mas uma coisa a gente não pode negar, que ele fez escola pra caramba, ele fez, que ele fez praça pra caramba, ele fez, que ele asfaltou rua pra caramba, ele fez. Agora, comparado com os outros prefeitos ou com o atual prefeito, não tenho como fazer uma comparação ainda, né? Mas uma coisa que a gente tem que começar a analisar também é por que o Parque do Saber ficou parado, que é esse problema que está acontecendo hoje. Parque do Saber? Aquele Ali perto de física. O Parque do Conhecimento. Parque do Conhecimento. Não vai ter mais, né? Então, mas já publicaram. a gestão dele. Mas era da gestão antes. Era da gestão dele. Uma coisa também que a gente tem que ver. Você era a favor ou contra? Então, quando eu fui ver já estava parado, então não tem nem como... teve, né? Então, nem inaugurou. Então não tem nem como falar. Mas uma coisa que a gente tem que também parar para pensar é nesse Fundamental 2 municipal que foi criado na gestão dele, né? Que diz que ia desenvolver, agora parou, agora o Geraldo quer cancelar esse Fundamental 2. Então, voltar para o Estado. Voltar para o Estado, né? Então tem algumas coisas que podem ser boas. Errou e acertou. Agora não sei fazer esse balanço, se foi uma gestão boa ou se foi uma gestão ruim, né? Eu não tenho como analisar esse ponto. Aquele lixão lá, foi gasto quase 100 mil numa consultoria, foi feito estudo, ia ter campo de golfe em cima do negócio do lixão, não saiu do lugar, decretou 6 áreas de utilidade pública, fazendas, não se revogou depois por não ter feito uso dessa área. O administrador, para mim, não é isso, João. Juro para você que não é isso. Se eu trago uma consultoria para efetivar um problema grave de 12 anos que estava tendo, tá certo que não é problema dele, mas é dele agora porque... Mas vamos comparar com o atual. Ele ficou 8 anos, esse ficou o quê? 6 meses já? 6 meses. Contratou uma empresa ruim aí, totalmente amadora, essa empresa que veio para administrar o hospital, né? Todo tipo de problema ele não conseguiu resolver nenhum ainda, né? A saúde não conseguiu, a transportadora ele não consegue resolver. Mas 6 meses... 8 anos, João. Mas veja bem, 6 meses, o que é esse atual, né? Esse atual, mas pouco tempo, quer dizer, mas a gente vai comparando as coisas. 8 anos com 6 meses, o cara gasta numa consultoria para uma coisa crítica, que estava tendo multa diária pelo Ministério Público. E até agora ficou do mesmo jeito que está. Agora, uma outra coisa que eu acho muito errado, eles esquecem a figura do contador de uma prefeitura. O contador é uma pessoa muito importante numa prefeitura. Então, eles vêm na televisão, na mídia, então eles falam, esse atual fala assim, a dívida é 100 milhões. E daí? Você acredita que é 100 milhões? Não. Quem que tem poderes para falar isso e vai se responsabilizar pelo que vai falar? É o contador da prefeitura. Então, a próprio pessoal da emissora, eles deviam falar assim, não, eu não aceito a sua declaração, eu quero que o contador diga qual era a dívida quando o Roberto Ramalho assumiu, quanto que é a dívida atual, porque o contador ele tem obrigação, ele isso sabe. O Ramalho, quando do bônus, chamou o contador falou na Câmara no ano passado, no final do ano passado. Então tem que... Ângelo Riquetti. Riquetti Angelo, é italiano, né? Riquetti. E a situação do Ramalho aí? Essa ação aí, prejuízo político, não tem? Como foi como administrador, como não foi? Então, eu queria pegar mais esse fato desse livro, dessa revista, porque eu não entendi por quê. Eu não entendo por que mandou fazer isso daí. Porque se ele fizesse, não, eu vou fazer porque vou influir politicamente, né? Teria que ter saído muito antes da revista, não depois das eleições, não é isso? Eu não li a revista. Na verdade, não é uma revista, né? É um livro de gestão. Eu não li. 8 anos falando... Mas é falar do nome dele. Quantos exemplares foram? 5 mil? Parece 5 mil. Então, não sei direito, mas parece que são 5 mil. Por que essa revista? Por que esse livro? Por que esse hall de realizações, né? Alguém pediu? Não, os cidadãos pediram isso? Como é que surgiu? Por que fez isso? Né? O porquê não está explicado. E nem para reeleição era, porque ele já vinha de uma reeleição. Então. Eu não tinha como... Ângelo, só uma empresa fez uma consultoria aí agora, 460 mil. Foi assim, ó, 460 mil.
Assim, ó, acabou. Quem vai responder pelos 460 mil dessa empresa de consultoria? 460 mil. Quer dizer, é claro, 100 e poucos mil reais que ele gastou nisso aí, depois de 8 anos de governo, depende, eu não li a revista. Eu não vi a revista, não sei. Mas realmente gastou 100 mil reais indevidamente, ele vai ter que ser responsabilizado pelo gasto de 100 mil. Na verdade, da educação tem lei que determina que seja divulgado o plano de educação da gestão. Isso, da educação, sim, agora da gestão. Vai se explicar aqui, né? Na ação. Uma pergunta que eu queria fazer para você. Tem que dar palavra para ele. Fábio, né? Pra ele você entende que licitação pode fazer essa livro aqui pela imprensa oficial com dispensa de licitação? Depende, se for alguma coisa institucional, eu acho que até poderia ser feito, era muito melhor que fosse feito. Não, foi feito dispensa de licitação. Então, mas como se fosse feito por uma imprensa oficial, no último ano dele, não as portas de que fechasse o tempo dele, e até porque não tem lógica fazer um livro desse. Não tem lógica. Ele tinha site à disposição. Tem todas as placas públicas aí onde ele inaugurou os lugares. Está lá o nome dele, você quer maior prova do que isso? A placa ninguém tira do lugar. Está lá. Quer dizer, eu não vejo lógica nisso, juro que não vejo. Você viu essa revista? Vi. Acho que a gente tem aqui. Não viu? Não vi. Acho que a TV tem. A TVI, acho que a gente mostrou aqui várias vezes o livro. Tem aqui na recepção. É um livro interessante. Bonito. É um livro bem Você feito. viu? Eu tenho ele. O que tem no conteúdo Tem dele? toda a gestão, Ramalho, que ele fez, quais foram os programas que ele fez, quanto de dinheiro foi destinado para cada projeto. É um guia de É uma gestão prestação dele de de 8 contas, anos. então? Mas basicamente é uma prestação de conta. É um livro interessante para quem tem curiosidade de saber como é a gestão Ramalho. No caso, eu preciso dar uma olhada melhor nele para analisar a gestão. Né? Mas é um livro interessante para você ler. Agora, se é útil, eu acho que não. A gestão Acho que não. boa não precisa de propaganda. Você leu? De livro. Você viu o livro? Não. Você viu ele? Não vi. É um Pra livro você que tenho leu, dúvida. foi promoção pessoal ou não? já que foi o único prefeito há anos que faz isso, se não me engano foi o único prefeito de Itapetininga que fez, né? Podemos dizer que foi uma promoção, mas não sei se chega a tanto, porque ele entregou esse livro depois da gestão dele ter sido encerrado, né? É muito mais prático. Paga do bolso. Depois, né? Paga do bolso, que é muito mais fácil. E nem corre risco. Até porque eu acho que ele tem como pagar do próprio bolso. Porque afinal de contas vai ficar 2 anos agora sem receber. Entendeu? Porque, né? Tem como dar. Né? Maravilha, esse é o nosso jornal Cidade Livre de hoje, nessa véspera de feriado, Revolução Constitucionalista de 1932, que vocês entenderam um pouquinho do que se trata aqui na visão dos nossos convidados no começo do programa. Professor, seja sempre bem-vindo ao programa, muito bom. Obrigado. É um prazer estar aqui e participando aí. Volte Tomando conhecimento dos fatos aqui da cidade, né? Volte sempre, professor Obrigado. Paulo. Muito E obrigado o Basta? pelo convite. Quando vai ter outro Basta? O próximo Basta está no dia 5, 6 e 7 de setembro. Quais serão as pautas levantadas não sabemos ainda, porque algumas já foram alcançadas nesses últimos tempos, né? Então vai ter uma nova reunião, uma reestruturação do movimento Dia do Basta, né? Mas é marcado para o dia 5, 6 e 7 de setembro. Maravilha, obrigado, Paulo. Deixa eu só que lembrar do abaixo-assinado Opa, que eu estou claro, fazendo sozinho na luta aí, mas estou pedindo ajuda do Comissão Voluntária Itapê. Isso, né? Comissão Voluntária. É abaixo-assinado Não. sugerindo ao governador dividir o estado em 30 regiões e estadualizar, porque dinheiro tem, está sobrando dinheiro. Para a saúde. Na saúde, estadualizar o hospital. Pega o estado, divide em 30 regiões e estadualiza os hospitais. Tem dinheiro para fazer isso aí, entendeu? Esse é nós vamos cobrar isso aí do governador, né? Entregar. É um abaixo-assinado muito interessante. se vamos vocês quiserem cobrar isso dar aí. uma olhadinha. E vários grupos Vamos aí da sim, cidade estão... Eu esqueci de trazer hoje, desculpa aí. Desculpa. Né, e vários grupos estão apoiando essa causa também, né? Já que foi uma das manifestações que teve da saúde pública, também levantava essa bandeira. E casou, né, o abaixo-assinado com os perfeito. escândalos e as manifestações aqui em Itapetininga. Maravilha, Paulo, seja sempre bem-vindo ao programa, muito bom ter você aqui. Obrigado. Ângelo, obrigado novamente. O meu cartazete lá. Deixa eu Então, pegar aqui. quando for. Tá escondido. Isso. Quando for agora tem um feriado, eu não vou trabalhar com isso daqui no feriado, trabalhar com outras coisas, né? Mas a partir de quarta-feira já vou distribuir na cidade os cartazetes, anunciando aqui o filme Amarelo Manga. Convido
todos a irem assistir, desde que tenha 18 anos, porque é um filme forte. Foi feito pelo Polo de Cinema de Recife. O diretor é premiadíssimo, tanto fora como dentro. Depois do filme a gente tem o debate é muito interessante. Vocês deveriam participar um dia que fosse, para perceber como que as pessoas se assumem perante os filmes, como é que elas querem mesmo debater mesmo. Quer dizer, as pessoas não têm chance quando vai a um cinema desse que nós temos aqui na cidade. Você vê o filme e vai embora para casa, não há debate, não se percebe o que o artista fez ali, né? E assim por diante. Então eu convido dia 18, né, de julho agora, uma quinta-feira, às 19h30, começa exatamente às 19h30, para possibilitar depois o debate, né, na Câmara, na Biblioteca Municipal. Que é o Júlio, em homenagem ao Dr. Júlio Prestes, que vai ser lembrado amanhã no nosso feriado. Fábio, obrigado. Para mim é uma honra, ainda mais numa mesa dessa daqui. Eu só queria deixar essa frase que eu vi hoje no Facebook. O mundo não é dos espertos, é das pessoas honestas e verdadeiras. A esperteza um dia é descoberta e vira vergonha. A honestidade se transforma em exemplo para as gerações do futuro. Uma corrompe a vida, a outra enobrece a alma. Perfeito. Maravilha. Basta o Rui Barbosa, que está lá no nosso Congresso Nacional. Maravilha, esse é o nosso Jornal Cidade Livre de hoje. Queria agradecer as pessoas que falaram comigo aqui pela internet. O Maurício Herman, que ontem dançou muito Chitãozinho Chororó lá na... Maurício Herman no TVT, fiquei sabendo, Maurício. Fabiana, obrigado. Deixa eu ver quem mais aqui. Aqui meu tio também. Meu tio Antônio, o Adriano, minha prima Aline, obrigado, pessoal, pela audiência. Amanhã não terá Jornal Cidade Livre, porque eu também sou filho de Deus e mereço descansar, não é verdade? Vou aproveitar o feriadão na terça-feira aí para não fazer nada, não, brincadeira. Quarta-feira a gente está de volta ao vivo, amanhã vocês acompanham o reprise do Jornal Cidade Livre. Queria agradecer novamente ao professor, ao Paulo, o Ângelo, o Fábio. Fiquem com Deus e quarta-feira a gente está de volta. Até lá.